Houve um tempo na história do Brasil que era muito comum o estudante ser castigado por não entender o conteúdo da aula. Essa prática era tão rotineira que a frase "pagar pelo erro cometido" era uma das mais repetidas entre os educadores. Esse modo de ensinar era chamado pelos estudiosos de método individual. E o método individual é o tema do Gotas da história de hoje. Até as primeiras décadas do século XX, o método individual era predominante nas escolas que ensinavam crianças. O nome desse método era apropriado porque o professor atendia individualmente cada estudante. E tem mais. Os demais estudantes que ficassem na sala deveriam ficar assentados e em silêncio, aguardando a sua vez de ser atendido. Nessa época, as punições eram físicas, e as mais comuns eram aquelas executadas por meio da palmatória e também do chicote. E também havia aquela em que o estudante se ajoelhava sobre os grãos de milho. Já pensou você numa escola assim? Todas essas punições eram aplicadas àqueles alunos que não correspondessem ao comportamento esperado ou não aprendessem aquilo que o professor ensinava. E também, naquela época, chamar castigo a punição dada ao estudante que cometesse essa falta era uma coisa muito comum. Não havia nenhum constrangimento em dizer que o aluno deveria ser castigado, que ele deveria ser punido pelo erro cometido, pois na época essa era a única maneira de fazer com que ele aprendesse aquilo que a escola pretendia ensinar. De tão corriqueiro era o castigo que ninguém poderia imaginar que um professor pudesse planejar a sua aula sem incluir o castigo na sua metodologia. Incluir o castigo era sinal de que aquele professor era top e tinha interesse que o aluno aprendesse o conteúdo que seria dado. Essa forma de pensar e planejar o ensino, embora fosse rígida e extrema, era implementada pelo governo e aceita pelo povo, porque havia a ideia aceita por todos de que essa era a única forma de fazer com que o Brasil fosse incluído entre as nações civilizadas e modernas da época. Como o método era individualizado, a vantagem era clara. O professor atendia um por um cada aluno. E como já foi dito, os demais alunos ficavam lá no canto. Logo, esse professor tinha tempo para tirar todas as dúvidas. E o estudante compreendia todo o conteúdo, mas tinha aquela coisinha, né? O ensino e a aprendizagem era na base da decoreba. Os castigos utilizados nessa metodologia foram tão marcantes que foram refletidos em obras literárias do século XIX. Veja aí algumas delas. Em Contos de História, de Machado de Assis, publicada em 1884, ao descrever o primeiro contato de um menino em situação de corrupção e delação, a palmatória é utilizada para corrigir aquele comportamento defeituoso ou, no mínimo, para aquela época, inapropriado. Na obra O Ateneu, de Raul Pompeia, publicada em 1888, o protagonista, Sérgio, evoca o tempo de internato e lembra das ocasiões em que o professor usou a palmatória como instrumento necessário para manter a disciplina da sala de aula. Para não ser muito prolixo, apenas mais uma. A obra de Manuel Antônio de Oliveira. Ele publicou em 1854 Memórias de um Sargento de Milícia. Nesta obra, ele cita a palmatória como também
uma forma de castigar os alunos com o objetivo de eles aprenderem o conteúdo. Apesar de serem obras de ficção, não é difícil entender que elas partiram da realidade social da época, contribuindo para a afirmação de que o sistema educacional tinha a palmatória como instrumento de castigo e correção. Obras de autores brasileiros como Thalita Dawson e César Castro fortalecem essa tese. Respectivamente, eles citam a palmatória como instrumento de castigo aplicado às crianças e relatam a existência de pais preocupados com maus tratos aferidos às crianças por causa do uso da palmatória. Esses relatos acadêmicos que acabamos de citar são mais uma demonstração de que o método de ensino que acabamos de mencionar não são obras engenhosamente inventadas. Esses relatos de fato ocorreram. Mas se você tiver a curiosidade de perguntar para seus avós sobre a rotina da sala de aula deles, certamente eles deverão falar em ajoelhar-se em grão de milhos, palmatória e talvez até chicotadas. Esse método foi substituído por outro lá no século XX, mas esse modelo de ensino foi perpetuando de geração em geração e chegou até aos nossos dias. Eu, por exemplo, quando estava no ensino primário, que se chamava naquela época, aprendi matemática em casa, embora ela fosse ensinada na escola. Meu irmão, Luciano, com uma palmatória me perguntava quanto é 3 vezes 3, 9 vezes 3, e eu sabia que se eu não respondesse corretamente, mais uma palmatória ia cair nas minhas mãos. Eram tempos que me deixaram saudades, embora a metodologia não fosse a mais adequada. Apesar de a palmatória doer na mão, era muito prazeroso aprender com o meu irmão, que foi um dos meus heróis na minha infância. O método individual cumpriu seu papel lá no início do século XIX, mas algumas escolas modernas ainda continuam com esse método. Claro, excluíram os castigos. São escolas um pouco mais caras, porque o número de alunos é reduzido. O método individual, lá no início do século XIX, foi considerado um problema porque perceberam que ele era muito lento, embora eficiente para a época. E eles tinham como emergência fazer com que o sistema educacional se expandisse por todo o território brasileiro, ou quem sabe, para a maior parte dele, para atingir aquele objetivo que nós já mencionamos aqui. Diversos debates foram realizados com o fim de estabelecer um novo método que atendesse àquele quesito do Brasil naquele momento, que era a expansão do sistema educacional. Quando o novo método foi escolhido, D. Pedro I, no dia 15 de outubro de 1827, outorgou a primeira Lei Geral de Educação do país, o método lancasteriano. Esse método foi importado da Inglaterra. Chegou ao Brasil com a promessa de que ia resolver o problema da educação e, principalmente, a expansão ia ser rápida e o país iria conseguir todos os seus objetivos. Mas sobre o método lancasteriano, ou Guto, como ele é conhecido, o Gotas da História vai falar sobre ele no próximo vídeo.